Agora vamos falar ao vivo com o Roberto Peterka, que é especialista em segurança em voo. Peterka, bom dia para você, né? Dia difícil também para todos nós que tentamos entender o que aconteceu. O que se tem, por enquanto, são imagens do acidente do avião caindo no que vocês especialistas chamam de parafuso chato, né? Que é quando o avião perde sustentação e cai paralelo ao solo, e muitas dúvidas ainda sobre esse acidente. As caixas pretas já recuperadas. Pelas imagens, Peterka, o que você pode dizer? Esses motores, os motores do avião, eles pararam de funcionar, não pararam de funcionar, e é uma situação muito difícil de ser revertida, né? Quando o piloto entra nessa situação que é chamada de parafuso chato. Bom dia a todos, agradeço o convite. Realmente é muito difícil hoje nós dissermos o que pode ter acontecido. É um somatório de variáveis que deverão ser minuciosamente investigadas e depois descartadas ou confirmadas. O parafuso chato realmente é uma situação difícil do piloto sair. Ele precisa de ter altura, ele tem que ter um, um balanço, ou seja, ele tem que tirar o avião dessa situação, do centro de pesagem dele, do centro de gravidade, e nesse avião muito difícil disso acontecer. Então, o que nós temos realmente, como você disse, é apenas a imagem dele saindo das nuvens e ocasionando o parafuso chato. Um dos pontos que está sendo levantado é justamente a formação de gelo, que havia previsão para essa rota. Outros pilotos que passaram na região por aí, eles reclamaram, ou pelo menos reportaram a formação de gelos, não foram atingidos, felizmente, mas a primeira hipótese é essa daí. É lógico que nós temos muitas outras que serão devidamente identificadas através das caixas pretas, né, que são laranjas, não são pretas, e aí ao final poderá se dizer o que realmente pode ter acontecido, e esses fatores deverão ser utilizados pelo CENIPA apenas para a prevenção. Não haverá culpabilidade de quem quer que seja. Isso cabe à justiça determinar. Peterka, aqui Adriana Perrone falando com você. Eu imagino que o acúmulo de gelo em uma asa ou duas asas, nas duas asas de uma aeronave, é uma situação previsível, né? Uma possibilidade, pode acontecer em qualquer voo, dependendo da condição meteorológica. Na sua opinião, não havia sistemas, né? Na verdade, essa aeronave teria algum sistema capaz de resolver esse problema? Alguma aeronave teria? Algo poderia ter sido feito diante dessa situação? Ou, se existe esse sistema, pode ter havido falha? Bom, todas as aeronaves que voam nessas condições, que voam em condições frias, inclusive fora do Brasil ou em grandes altitudes, com a possibilidade de ter gelos, elas são dotadas para poderem serem autorizadas a voar nessas condições. Elas são dotadas de equipamentos que desfazem o gelo, seja elétrico ou seja pneumático. Então, essa aeronave, esse modelo da aeronave, não dá para se afirmar especificamente esta aeronave, mas esse modelo da aeronave é dotado de equipamentos que quebra o gelo ou derrete o gelo da ponta da asa. Por quê? O acúmulo de gelo nas asas pode provocar a deterioração da finalidade da asa, que é a sustentação, ou até, quem sabe, um travamento por gelo dos comandos de voo. Roberto, bom dia para você. Quem fala é a Natália. Em segurança de voo, normalmente não se fala em uma causa para uma tragédia como essa, mas como o senhor bem disse, em fatores contribuintes para esse acidente. Muito se fala sobre a questão meteorológica, sobre essa formação de gelo. Quais seriam outros fatores contribuintes que podem ter levado a uma tragédia desse tamanho? Bom, basicamente se o planejamento de voo que foi executado não foi bem executado, se o piloto não tivesse o treinamento para isso, o que eu
não dá para saber, e eu não acredito, porque ele tinha 10 anos de experiência, uma falha mecânica, certo? Uma desorientação especial, um mal súbito, soltar uma aeronave, ou seja, quando eu digo soltar, é autorizar despachar uma aeronave com algum item de segurança inoperante, a manutenção mal feita, enfim, tudo isso, a cultura, a própria cultura da empresa é levada em consideração. A empresa força o piloto a se arriscar, o piloto aceita se arriscar, enfim, um grande número de variedades que deverão ser analisadas, tanto no aspecto do ser humano, quanto no aspecto da conservação, da fabricação da aeronave e quanto à interação entre o homem e a máquina. Peterka, eu tenho duas dúvidas aqui. Quando a gente vê essas imagens, a gente vê que o avião cai em menos de 1 minuto de uma altura de mais de 5.000 metros, 5.000 metros em 1 minuto. Como ficam as pessoas neste momento? Os ocupantes, eles já ficam desacordados por causa dessa queda brusca? Normalmente, o que se vê quando isso acontece? Uma outra dúvida é que o piloto não reportou situação de emergência. Muito se falava ali no primeiro momento que ele teria falado com a torre não permitiu que ele baixasse ainda mais a altitude para tentar sair dessa situação, essa condição de gelo. Mas depois o CENIPA veio esclarecer que não, que o piloto não reportou nenhuma situação de emergência. O que isso pode dizer, significar? Bom, primeiramente com relação aos passageiros. Você tem um desmaio em grandes altitudes onde você não dispõe de oxigênio, tanto é que máscaras de oxigênio caem para você poder respirar e dependendo da altitude você tem questão de 10, 12 segundos para se desfalecer. Não é o caso desta aeronave, que ela estava num ambiente onde tem oxigênio e então eles não desmaiaram. Certo? Ou seja, os que faleceram provavelmente faleceram pelo impacto. Tá? Quanto à formação de gelo e tudo, pode repetir, por favor? Perguntei se o fato do piloto não ter reportado nenhuma situação de emergência, né? Era uma dúvida que se tinha inicialmente, se isso significa alguma coisa. Significa sim. Porque ele foi pego de surpresa também, entendeu? Quer dizer, ele foi pego de surpresa e não teve tempo de reagir, porque senão ele teria comunicado com o controle de tráfego aéreo e numa emergência, independente do número de aviões que estão em fila, vamos dizer assim, para pousar, o avião em emergência ele tem prioridade total justamente para salvar vidas, para evitar um acidente. Então, como não foi pedido emergência, como não foi comunicado nada, pode-se presumir que a emergência aconteceu repentinamente. Em se tratando da hipótese de gelo, o gelo foi acumulando, sem que ele se apercebesse, sem que houvesse uma indicação na cabine da formação de gelo, até o ponto em que deteriorou completamente a função da asa e ela perdeu a função de sustentação e aí o avião caiu como se fosse um tijolo, digamos assim. A gente só pode falar em hipóteses por enquanto, né, Roberto? É tudo muito prematuro. Eu agradeço demais, né? Nós agradecemos demais a tua participação aqui com a gente, Roberto Peterka, que é especialista em segurança em voo. Obrigado, um ótimo dia para você.